Bom dia! Como vão todos? Despertando com Dharma 3. Bom dia, Mauro. Bom dia, Rúbia, Úrsula, Fernanda. Oi, Maria. Bom dia, Jaque, Rosana. Oi, Cláudia. Começando com o Ney Lisboa, Ventura Highway. Bom dia, Isis, Marisa. Feliz aniversário, Isis. Não sei se era ontem ou é hoje, mas feliz aniversário. E... Oi, Silvia. Oi, Karin. Carolina, com a cozinha calma. Esse Ventura Highway, esse disco do Ney Lisboa é o Hi-Fi, se não me engano. E é sensacional. Oi, Josinha. Oi, Cris. O aniversário da Isis é hoje, ó. Então, parabéns para Isis. Bom dia, Andreas. Bom dia, Jonas. Esse disco dele é muito bom, assim, esse álbum. Oi, Carla. E aí, Luísa, tudo bem? Bom dia, Cris. Essa é a Ventura Highway, mas na voz do Ney Lisboa. É uma música da década de 60, 70, eu acho. Se não me engano, não me lembro de quem que é. Então tá, bom dia, Isadora, bom dia a todos, todas. Essa música é linda. É, né, Mauro? Cheio dos piscianos aqui. Então vamos lá. Vamos tirar o som aqui e vamos começar. Então nós estamos no terceiro dia. Bom dia a todos. Bom dia a Sinara, que chegou agora. Então, a arte da felicidade na voz do Dalai Lama. Tá? Então, Dalai Lama nos presenteando com a ideia de felicidade. Então vamos lá. Então a gente parou o Howard Cutler. Ele tá fazendo tá conhecendo as ideias do Dalai Lama e tá apavorado, né? Porque ele é um psiquiatra. E aí as coisas vão ficando meio complexas para ele. No Ocidente, o conceito de alcançar a verdadeira felicidade sempre pareceu mal definido, impalpável e esquivo. Até mesmo a palavra hap, eu não sabia disso, é derivada do termo hap, sem o Y no final, em islandês, que significa sorte ou oportunidade. Parece que a maioria de nós encara da mesma forma a misteriosa natureza da felicidade. Naqueles momentos de alegria que a vida proporciona, a felicidade dá a impressão de ser algo que caiu do céu. Para minha cabeça de ocidental, então o Howard vai falar, né? Ela não parecia ser o tipo de aspecto que se pudesse desenvolver e sustentar, apenas com o treinamento da mente. Então, qual página? Página 15. Quando levantei essa objeção, o Dalai Lama deu a explicação de imediato. Quando eu falo em treinar a mente, nesse contexto, não estou me referindo à mente apenas como a capacidade cognitiva da pessoa ou seu intelecto. Estou sim usando o termo no sentido da palavra sen, em tibetano, que tem um significado muito mais amplo, mais próximo de psique ou espírito. Um significado que inclui o intelecto e o sentimento, o coração e a mente. Por meio de uma certa disciplina interior, podemos sofrer uma transformação da nossa atitude, de todo o nosso modo de encarar e abordar a vida. O tibetano, as palavras em tibetano e em sânscrito, elas têm outra abrangência de significado, assim. Não é tão dura como o latim, assim, que dá um significado à coisa e ela é aquilo, ela é estanque, ela não te dá nenhuma outra possibilidade de existência. Então, quando tu coloca alguma coisa, um significado numa palavra que deriva do latim,
geralmente ela nega quase todas as outras possibilidades de existência e significado que possa ter. Ela não deixa a possibilidade de abrir um pouco o leque. Assim, no tibetano, as palavras elas possuem várias possibilidades. E no sânscrito também, tipo Chitta, né, que é C-I-T-T-A. Né? Chitta significa mente, mas pode significar corpo também. Então ela pode significar um monte de coisa, depende do contexto que ela está inserida. E isso vai dando uma maleabilidade nas coisas. O Kierkegaard, que é um filósofo do século, sei lá, 19, acho 18, 19, mais ou menos, ele vai dizer que quando tu nomeia as coisas, tu me nega. Então quando eu nego, eu tiro a possibilidade, eu dou um nome a um copo, eu tiro a possibilidade dele ser qualquer outra coisa. Quando eu nomeio algo em mim, né, a gente está falando aqui sobre psiquiatria e psicanálise e felicidade, enfim, bem-estar da mente. Quando eu nomeio algo em mim e eu digo que aquilo é sólido, eu tiro toda a possibilidade de eu ser qualquer outra coisa. Então quando eu digo que eu sou deprimido, eu tenho TDAH, eu tenho déficit de atenção, eu tenho qualquer coisa, eu estou tirando todas as possibilidades de eu ser qualquer outra coisa. E aí eu me transformo numa partícula. Eu fico confinado dentro de uma partícula. E essa partícula ela não assume mais nenhuma outra identidade. Eu lembrei de o Fauzi Arapi, numa música da Maria Bethânia, em que ele vai falar... Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Vou ler só o final dela. Entre eu e você existe a notícia que nos separa. Eu quero que você me veja nu. Eu me dispo da notícia. E a minha nudez parada te denuncia e te espelha. Eu me delato, tu me relatas. Eu nos acuso e confesso por nós. Assim, me livro das palavras com as quais você me veste. Esse é o final do texto do Fauzi Arapi, que a Maria Bethânia, depois ela começa a música, né, eu sei que eu tenho um jeito meio estúpido de ser, né? E então eu nos acuso e confesso por nós, assim me livro das palavras com as quais você me veste. Então a gente veste as pessoas, a gente se veste de palavras, de conceitos, de identidades fixas, mas elas são ilusórias, passageiras e transitórias. E aí quando eu me visto daquela forma, eu me mostro para o outro como um espelho neural, assim, e o outro acaba me vendo sempre da mesma maneira. Então eu me confino numa partícula. São os rótulos. E esses rótulos fazem com que a gente ande pelo mundo sempre identificado por isso. E isso nos faz mal. Então, suspendam os rótulos. Tirem todos os rótulos. Com calma. Porque, olha ali, eu quero que você me veja nu. Quando eu levantei essa objeção, né, então aqui ele vai... Quando falamos, então, por meio de uma certa disciplina interior, o Dalai Lama vai dizer, podemos sofrer uma transformação da nossa atitude, de todo o nosso modo de encarar e abordar a vida. Quando falamos dessa disciplina interior, é claro que ela pode envolver muitos aspectos, muitos métodos. Mas, em geral, começa-se identificando aqueles fatores que levam à felicidade e aqueles que levam ao sofrimento. Então, os gatilhos, né? O que vai me levar para isso, para aquilo? Depois desse estágio, que é o estágio, esse é o estágio de identificar, tá? Então depois vem o estágio nomear, né? Então eu identifico, depois eu digo, eu identifico aquilo que eu estou sentindo. Na prática de meditação tu faz isso, tu identifica. Depois que tu identificou, tu nomeia. Então isso é aquilo. Então ao mesmo tempo que eu falei, quando eu nomeio, num sentido, quando eu falo de personalidade, identidade, quando eu nomeio alguma coisa, eu aprisiono. Tá? Então eu aprisiono alguma coisa em mim, eu aprisiono uma identidade, mas, porém, todavia, né? No entanto, quanto. Quando eu nomeio uma depressão, é como se eu pegasse algo fazendo uma besteira, assim, eu pego no contrapé, sabe? Tipo, eu estou olhando aquele pensamento que está surgindo e eu nomeio raiva, eu nomeio tristeza, eu nomeio pessimismo, eu nomeio alguma coisa que eu não quero que venha. Quando eu nomeio aquilo, imediatamente eu identifico. E aí, não só eu nego aquilo, na verdade eu ilumino aquilo. Entende a diferença? Então, se eu tenho um déficit de atenção, se eu tenho bipolarismo, tripolarismo, qualquer coisa, eu acabo me identificando e eu acabo me escravizando aquilo.
Naquele momento eu me fixo naquilo. Mas, ao mesmo tempo, quando eu nomeio alguma coisa, quando eu percebo alguma coisa, eu dou luz àquilo e aquilo então passa a não existir mais. Então a gente tem que ter esse cuidado de usar esse mecanismo de nomear para o bem próprio. Os homens das cavernas já usavam isso, né? Então se tu vai ler a história da humanidade, os homens das cavernas faziam isso, eles nomeavam os deuses, né, para justamente espantar os maus espíritos. Então quando eu nomeio algo assim, tristeza, eu estou vendo aquilo e eu vejo que ela é só tristeza. Então esse é o exercício da meditação. Essa meditação, ela se chama meditação interoceptiva. Eu ensino para os alunos, só que eu não digo que é esse nome, que é esse nome muito chique. Depois desse estágio, passa-se gradativamente a eliminar os que levam ao sofrimento e a cultivar os que conduzem à felicidade. É esse o caminho. O Dalai Lama afirma ter atingido certo grau de felicidade pessoal. E ao longo da semana que passou no Arizona, eu testemunhei com frequência como essa felicidade pessoal pode se manifestar como uma simples disposição para entrar em contato com o outro, para gerar uma sensação de afinidade e boa vontade, até mesmo nos encontros mais curtos. Um dia de manhã, depois da sua palestra aberta ao público, o Dalai Lama seguia por um pátio externo no caminho de volta ao seu quarto no hotel, cercado pelo séquito de costume. Ao perceber uma camareira do hotel parada perto dos elevadores, ele parou para perguntar de onde ela era. Por um instante ela pareceu surpresa com aquele homem de aparência exótica, de vestes marrom avermelhadas, e Deus demonstrou estar intrigada com a deferência do séquito. Depois ela sorriu. Do México, respondeu com timidez. O Dalai Lama fez uma rápida pausa para falar alguns instantes com ela e então seguiu adiante, deixando-a com a expressão de enlevo e prazer. No dia seguinte, à mesma hora, ela apareceu no mesmo local e com outra integrante da equipe de camareiras, e as duas o cumprimentaram calorosamente. É bacana, né? Enquanto ele ia entrando no elevador. A interação foi rápida, mas as duas pareciam radiantes de felicidade enquanto voltavam ao trabalho. Todos os dias daí em diante reuniam-se ela e mais algumas camareiras no local e horário designado. Até que no final da semana já havia ali dezenas de camareiras, nos seus uniformes engomados, em cinza e branco, formando uma linha de recepção que se estendia ao longo do trajeto até os elevadores. Então isso é uma coisa que vai, né, se disseminando, né? É bacana de ver, né? As pessoas acham que a felicidade não é contagiante, então é contagiante, né? O cuidado, o pertencimento, né? Esse olhar de pertencimento, assim, de reconhecimento. Nossos dias são contados. Nesse exato momento, muitos milhares de pessoas vêm ao mundo, algumas fadadas a viver apenas alguns dias ou semanas, para depois sucumbirem tragicamente com alguma doença ou outra desgraça. Outras estão destinadas a abrir caminho até a marca dos 100 anos, talvez até ultrapassá-la um pouco, e a provar cada sabor que a vida tem a oferecer, a vitória, o desespero, a alegria, o ódio e o amor. Nunca sabemos. Quer vivamos um dia, quer um século, sempre resta uma pergunta crucial. Qual é o propósito da vida? O que confere significado à nossa vida? O propósito da nossa excelência é buscar a felicidade. Parece senso comum a pensadores ocidentais como Aristóteles e William James concordaram com essa ideia. No entanto, será que uma vida baseada na busca da felicidade pessoal não seria em si egocêntrica, até mesmo comodista? Não necessariamente. Na realidade, pesquisas e mais pesquisas revelaram que são as pessoas infelizes que costumam ser mais centradas em si mesmas e que, em termos sociais, com frequência são retraídas, ensimesmadas e até mesmo hostis. Já as pessoas felizes são, em geral, consideradas mais sociáveis, flexíveis, criativas e capazes de suportar as frustrações diárias com maior facilidade do que as infelizes. Está aí, né? A gente sabe disso. E o que é mais importante, considera-se que sejam mais amorosas e dispostas ao perdão do que as infelizes.
Pesquisadores desenvolveram algumas experiências interessantes que revelaram que as pessoas felizes demonstram um certo tipo de abertura, uma disposição a estender a mão e ajudar os outros. Eles conseguiram, por exemplo, induzir um estado de espírito de felicidade numa pessoa que se submeteu ao teste, criando uma situação em que ela inesperadamente encontrava dinheiro numa cabine telefônica. Fingindo ser um desconhecido, um dos participantes da experiência passou então por ali e deixou cair acidentalmente uma pilha de papéis. Os pesquisadores queriam saber se o objeto da experiência pararia para ajudar o desconhecido. Em outra situação, levantou-se o ânimo dos objetos da experiência com um disco de piada, e eles depois foram abordados por alguém que passava por necessidade. Também concluiu com os pesquisadores. E queria apanhar dinheiro emprestado. Então essas pesquisas que tem por aí, os montes que passam, tudo que é canal, assim. Os pesquisadores concluíram que os objetos da experiência que estavam se sentindo felizes tinham maior probabilidade de ajudar alguém ou de emprestar dinheiro do que os indivíduos num grupo de controle a quem era apresentada a mesma oportunidade de ajudar, mas cujo estado de espírito não havia sido estimulado com antecedência. Embora esses tipos de experiências contradigam a noção de que a procura e a realização da felicidade pessoal de algum modo levam ao egoísmo e ao ensimesmamento, todos nós podemos conduzir nossa própria experiência no laboratório do nosso próprio dia a dia. Então esse livro foi escrito ali perto do ano 2000, né, antes. E hoje já tem uma pesquisa que não é tão recente assim, faz 3, 4 anos, que sim, é incrível, né, como a gente está avançando devagar, porque depende muito da ciência, depende muito como é possível medir esses meios ainda. E até 2000 e pouco ali, enquanto não se media isso, se acreditava que as nossas sinapses neurais, enfim, elas não se modificavam. Elas não se modificavam no sentido de se tornar-se egoísta, tu tem uma tendência a ser egoísta pro resto da vida. Se tornar-se altruísta, né, então vai ser altruísta. E que elas não se modificavam. Agora não, agora já está provado que se modifica. E como é que eles descobriram isso? Testaram praticantes de meditação. Com testes claro, meditações ligadas à compaixão, né, ligadas a um tipo de meditação metabhavana, né, e meditação da amor-bondade, bondade amorosa, enfim. E isso está sendo uma revolução, vocês não imaginam. Suponhamos, por exemplo, que estejamos parados num congestionamento. Depois de 20 minutos, o trânsito volta a fluir. Ainda há uma velocidade muito baixa. Vemos alguém em outro carro fazendo sinais de que quer passar para a nossa faixa, à nossa frente. Se estivermos de bem com a vida, é maior a probabilidade de reduzirmos a velocidade para deixar a pessoa entrar. Se estivermos no sentido péssimos, nossa reação pode ser simplesmente de aumentar a velocidade e fechar o espaço. Vamos ver aí. Levanta a mão quem deixa a pessoa passar. E faz um sinal de negativo quem não deixa. Sejam sinceros, honestos. Não vem com esse papinho aí de eu estou lendo sobre o budismo, então eu deixo a pessoa passar. Quem deixa a pessoa entrar na sua frente quando ela faz um sinal e acabou de abrir o semáforo, o sinaleira, depende da região do Brasil, deixa a pessoa passar na tua frente, né? Ou tu acelera e não dá espaço. Ó, em São Paulo eu deixo 90. Pronto, agora eu só quero ver os bonzinhos aí. Ó, todo mundo está deixando. Ninguém vai botar que não. Eu deixo, mas dou uma xingada, né? Aí vou deixar, mas olha, na próxima. Ora, se eu estou aqui parado esperando todo esse tempo, ele continua. Ó, a Isis é do Rio. Ela pegou e disse, não vai passar. Não vai passar. Tá? A Sinara, às vezes, né? Tá aí, ó. Tá vendo? É isso aí. É como a gente age. Mas aí vamos identificar assim, ó, gente. A Gorete diz que deixa 80%. A Aline diz que se eu estou num dia muito bom. A Luísa está mentindo porque eu conheço ela. Luísa, conheço há 10 anos ou mais. Não vem com esse papinho. Luísa mora em São Paulo. Então, lá naquele papo de... Né? Então, observe se num dia feliz tu deixa, se num dia infeliz. Né? Mas o que mudou?
mudou algum estado interno, gente. Sempre é o estado interno, sempre é o estado interno. Não existe uma realidade externa. Não existe. Ela existe uma realidade sempre interna. A vida fora da gente, ela é ilusória. Karina, é isso aí, cara. Ora, se estou aqui parado esperando, ele também pode esperar, falou Howard. Partimos então da premissa básica de que o propósito da nossa vida é a busca da felicidade. Tá aí. É uma visão da felicidade como um objetivo verdadeiro. Ah, tá aí, ó. A Aline já foi multada. Ah, bom, mas também, né, Aline? Tu não deixou a polícia. Aí não funciona, né? Tu pediu, né? É uma visão da felicidade como um objetivo verdadeiro, um objetivo para a realização do qual podemos dar passos positivos. E à medida que começarmos a identificar os fatores que levam uma vida mais feliz, estaremos aprendendo como a busca da felicidade oferece benefícios não só ao indivíduo, mas à família do indivíduo e também à sociedade como um todo. É aquilo, gente, a gente vai criando um estado de felicidade, as pessoas querem estar perto de pessoas que são felizes, né, que estão de bem com a vida. Mas isso não significa que tu tem que estar de bem com a vida o tempo todo. Tá? Eu já falei isso várias vezes, pessoas felizes demais é chato, porque não é possível. Não tem nada incomodando? Não, aí não. Aí tem alguma coisa errada. Capítulo 2, vamos lá que a gente pode avançar um pouquinho hoje. As fontes da felicidade. 2 anos atrás, uma amiga minha, essa coisa de uma amiga minha, tem uma aluna que acho que ela não está aí hoje, aí ela, cada vez na aula ela dizia assim, eu tenho uma amiga que está passando uma coisa assim, não sei o que, sempre tem isso, né? Nunca era ela, era sempre uma amiga que fez uma pergunta e que não sei o que, como é que tu vê isso? É aquela história da amiga, né? Então 2 anos atrás, uma amiga minha teve um ganho inesperado. 1 ano e meio antes daquela época, ela havia abandonado o emprego de enfermeira para ir trabalhar para 2 amigos que estavam abrindo uma pequena empresa de atendimento de saúde. Vamos ver o que está escrito ali. Mas Aline, eles não agiram de acordo. Aí não, né? Esse movimento deles foi totalmente violento e isso não se faz. Mas ok, são as pessoas com poder. Bom, a companhia teve um sucesso meteórico. Vocês já sabem quando eu digo bem é porque eu estou pensando 1000 coisas e eu não quero falar nas lives, porque né, homens que apontam arma só pode ter uma coisinha daquela no meio das pernas, desse tamanho assim, ó. Tá? E para neurologia faz todo sentido tu ter massa encefálica maior, mas para sexologia, para biologia, quanto menor, né? Atividade zero. Então, as pessoas que apontam arma, eu sempre digo que eu não vou falar e eu acabo falando. Isso é coisa incrível. Mas tá bem. É isso aí. E assim, aos pouquinhos, a gente vai diminuindo as pessoas que me seguem. É como não conseguir engajamento na rede. Eu vou fazer uma live de como não conseguir, como acabar com o teu engajamento na tua rede social. Eu sou o próprio. Por mais que a Carolina se desdobre depois colocando as postagens ali, uma live minha, aí vai aquele gráfico do Instagram assim, naquele dia tu só perdeu. Por quê? Porque tem gente que aponta a arma e tá ouvindo, meu. Por favor, né? Sério. Tipo, século XXI, com essa mentalidade ainda. Aí é... Nem sei por onde começar. A companhia, vou continuar aqui, porque daí eu gero uma ocitocina no meu corpo, libero esse cortisol que surgiu agora, assim. Porque a ignorância gera cortisol, né, gente? A companhia, pela 5ª vez, teve um sucesso meteórico. Em 1 ano e meio foi comprada por um grande conglomerado por um valor altíssimo. Então essa enfermeira, ela saiu do hospital e foi trabalhar com 2 amigos que fizeram uma empresa. Tendo participado da empresa desde o início, minha amiga saiu da venda cheia de opções de compra de ações. O suficiente para conseguir aposentar-se aos 32 anos de idade. Doutora Fernanda,
Tu que é doutora, né? Fernanda é enfermeira, se não me engano. Doutora, porque ela fez um doutorado. E tá vendo? 32 anos, o que tu fez que tu ainda não te aposentou e não tá milionária? Nada como estragar o dia das pessoas. Opa! Tô dando aula aqui na Univats, como é que eu vou ficar milionária? Dando aula na faculdade? Pô, não, nada, a Univats é maravilhosa, mas dando aula, né? Então essa aqui, ó, olha aqui, ó, doutora Fernanda, ficou milionária aos 32 anos já. Eu a vi não há muito tempo e perguntei se estava gostando de estar aposentada. Porém, veja bem, ela disse, é ótimo poder viajar e fazer o que eu sempre quis fazer. Mas o estranho é que depois que me recuperei da emoção de ganhar todo aquele dinheiro, as coisas mais ou menos voltaram ao normal. Quer dizer, tudo está diferente, comprei uma casa nova e tudo mais, mas em geral acho que não estou muito mais feliz do que era antes. Claro, não tem propósito, né, gente? É isso que falta. Pode estar ricaço, mas não adianta nada. Por volta da mesma época em que meu amigo estava recebendo os lucros inesperados, outro amigo da mesma idade descobriu que era soro positivo. Nós conversamos sobre como ele estava lidando com o seu estado. Então aqui pense no soro positivo, que foi a AIDS naquele momento, e aí pense quem está agora com Covid, né? Que não é fácil. E quem tem os sintomas graves de Covid, né? Porque o Covid ele é variante. É claro que a princípio fiquei arrasado, disse ele, e demorei quase um ano só para aceitar o fato de estar com o vírus. Mas ao longo do último ano as coisas mudaram. Parece que aproveito cada dia mais do que jamais aproveitei antes. E se analisarmos de momento a momento, estou mais feliz agora do que nunca fui. Parece simplesmente que aprecio mais o dia a dia. E sinto gratidão por não ter agora apresentado nenhum sintoma grave da AIDS. E por poder realmente aproveitar o que tenho. E muito embora eu preferisse não ser soropositivo, devo admitir que por certos aspectos a doença transformou minha vida para melhor. Bem, por exemplo, você sabe que eu sempre tive a tendência de ser um materialista inveterado. Só que ao longo do último ano, a procura da aceitação da minha mortalidade descortinou todo um mundo novo. Comecei a explorar a espiritualidade pela primeira vez na minha vida. Muitas pessoas fazem isso, né? Lendo um monte de livros e conversando com as pessoas, descobrindo tantas coisas nas quais nunca havia pensado antes. Fico empolgado só de acordar de manhã, de pensar no dia o que pode me trazer. Essas duas pessoas, para a gente terminar então hoje aqui, essas duas pessoas ilustram o ponto essencial de que a felicidade é determinada mais pelo estado mental da pessoa do que por acontecimentos externos. Então, o estado mental é eudaimonia. Os acontecimentos externos é o movimento hedonista. Então, a gente pode equilibrar os dois. O sucesso pode produzir uma sensação temporária de enlevo, ou a tragédia pode nos mandar para um período de depressão. Mas mais cedo ou mais tarde, nosso nível geral de felicidade acaba migrando de volta para uma certa linha de referência. É o pêndulo, né? O pêndulo está sempre tomando impulso. Então ele está no lado triste, né? Depressivo. Então, se a pessoa está na depressão, ao invés de pensar estou na depressão ou ficar na depressão, é impossível ficar no estado. É impossível porque existe a impermanência. No momento que tu entende que existe permanência, é impossível estar no estado para sempre. Então, se tu está numa depressão, pensa que ele está tomando impulso, esse pêndulo, para ir para felicidade, alegria, ansiedade. Se está na felicidade, alegria e ansiedade, aproveita esse momento porque ele está indo para tristeza. Só estragando o dia de vocês. E é quarta-feira, assim. Os psicólogos chamam esse processo de adaptação. E nós podemos ver como esse princípio atua no nosso dia a dia. Um aumento, um carro novo ou um reconhecimento por parte dos colegas podem nos deixar animados por um tempo. Mas logo voltamos ao nosso nível costumeiro de felicidade. Da mesma forma, uma discussão com um amigo, um automóvel na oficina ou um pequeno ferimento podem nos deixar de péssimo humor. Mas em questão de dias, nosso espírito volta ao que era antes. É interessante dizer que o nosso espírito volta. Agora, isso aqui não está no livro, é óbvio. Quando a gente diz nosso espírito volta ao que era antes, é uma coisa muito. É bem ocidental de dizer isso. Mas o espírito e a alma, para o tibetano, que é o caso aqui do Dalai, né, do Lama, do mestre,
do professor, ele é tibetano. Alma e espírito para o tibetano não é o que a gente imagina, não é algo que vai passar para outras vidas, que vai... isso que a gente tem, os espíritos que nos cercam de outras pessoas que já se foram, não é isso. A alma para o tibetano é quando a gente equilibra os nossos elementos. Os elementos terra, fogo, água, ar e espaço. Então, se a gente equilibrar esses elementos, a gente tem a nossa espírito, nossa alma em equilíbrio. E como é que se equilibra esses elementos? E o que são esses elementos? Né? A qualidade desses elementos. Então, terra, solidez, a água, a fluidez. Né? Então, tu vai equilibrar estando em contato com eles. Basicamente isso, não é só isso. Né? Aí vem a meditação interoceptiva, né? De observação dos elementos. Mas é só para entender. Então, quando ele diz ali, o espírito volta a ser como era antes. Sim, os elementos se reequilibram. Os elementos se reequilibram. O Buda falava isso nos seus momentos de meditação. Surgiu dele essa prática. Ok? 7/1, dia 3. Então, um bom dia para vocês, uma boa quarta. Para quem está fazendo desperte comigo, hoje à noite tem aula, né? Aula online. Então, vamos lá, todo mundo. E hoje a gente segue com o nosso movimento das aulas online. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia!